Olá a todos, esse trabalho que tem como título Ecossistemas Brasileiros, tem como tema o bioma amazônico. Mas o que seria um ecossistema? Ecossistema é um conjunto formado por fatores bióticos e abióticos, ou seja, é composto por seres vivos em determinado local, mas também por fatores físicos, químicos e geológicos, como água, luz, solo, umidade, temperatura e nutrientes. Como dito, um bioma é a junção de vários ecossistemas. No que diz respeito ao bioma amazônico, o que predomina é o terrestre, formado por florestas densas de terra firme, florestas estacionais, campos alagados, várzeas, savanas, entre outros. Na sua localização, ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Isso diz respeito à Amazônia Legal. Fora do âmbito brasileiro, nós temos a chamada Amazônia Internacional, que ocupa parte de países como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Dados longos períodos chuvosos, o clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido. Já o seu relevo apresenta três principais formas, como as planícies, planaltos e depressões. Já no que diz respeito à sua vegetação, é predominante na Amazônia as florestas ombrófilas, densas, mistas e abertas. Alguns elementos principais da fauna amazônica incluem aves, répteis, anfíbios, insetos. Essa lista é vasta. São cerca de mais de 30 milhões de espécies de animais e sua maioria ainda não foram estudados pela ciência. É importante salientar que na Amazônia encontram-se cerca de 85% das espécies aquáticas de toda a América do Sul. Essa informação é muito importante, pois apresenta uma das maiores áreas de biodiversidade do mundo. Quanto à flora amazônica, podemos destacar sua facilidade à adaptação no clima quente e úmido da região. Lá nós encontramos árvores como, por exemplo, a seringueira, que fornece o látex, e também fabricação de móveis, cosméticos, alimentação e medicamentos. Considerando que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos resguardado pela Constituição Federal, devemos levar em consideração que a conservação e o uso sustentável desse bioma vasto é de fato um desafio, pois são aproximadamente 120 milhões de hectares distribuídos por pelo menos 278 unidades de conservação. Assim, a solução seria o consumo consciente e verificação de selo e procedência para que se evitem desmatamentos e o uso irregular dos recursos desse ecossistema. Aqui nós temos a espécie botânica seringueira. Seu nome científico é Hevea brasiliensis. Originalmente da região amazônica, elas nascem normalmente às margens dos rios e lugares inundáveis da mata tropical úmida. Existem cerca de pelo menos 11 espécies de seringueira, todas do tipo Hevea e muito parecidas. Uma curiosidade importante é que no período dos séculos XIX e início do século XX, a árvore produtora do látex, a seringueira, ela era muito utilizada na fabricação de borracha natural. O seu fruto, quando encapsulado, são ricos em óleos, são usados muito para suplementos alimentares e também a sua matéria-prima é normalmente utilizada para a criação de resinas, vernizes e tintas. Por fim, a espécie zoológica boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa, boto vermelho, boto rosa, boto malhado. O nome científico é Inia geofrensis. O boto cor-de-rosa é um dos maiores golfinhos fluviais. Os machos já atingem pelo menos 2,5 metros de comprimento, com pelo menos 185 quilos. Já as fêmeas, 2,15 metros de comprimento e 150 quilos. A sua procriação acontece entre os meses de outubro e novembro. A gestação leva pelo menos entre 10 e 11 meses. Dentre os golfinhos de água doce, é o que apresenta a maior distribuição geográfica, ocorrendo em uma área de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. As espécies se distribuem nas bacias do rio Amazonas e Solimões, e na subbacia boliviana e na bacia do rio Araguaia, sendo encontrado em todos os afluentes do rio Amazonas. O boto foi classificado como vulnerável
pela União Internacional para a Conservação da Natureza dos Recursos Naturais, sendo assim uma das espécies que esperam e necessitam de preservação. Aqui nós encerramos essa apresentação. Esperamos que tenha sido enriquecedora. Obrigado a todos.